ouvindo a versão da mulher apontada pela polícia e pelo Ministério Público como a autora de um assassinato. A Bruna Monteiro, junto com seu companheiro Ricardo dos Santos, os dois estão presos. Ela está monitorada por tornozeleira. Eles são acusados da morte do advogado Adriano Alho. O crime foi registrado em outubro de 2023. O carro dele foi encontrado queimado numa estrada rural na Zona Norte, ali próximo à Água das Abóboras, na Zona Norte. Quem é da Zona Norte conhece. A Bruna quis falar. E aqui a gente entrevista. Quer falar sobre o caso, a gente mostra. Moisés está comigo nessa história, ou meu caro Luciano Augusto? Moisés Salema, que produziu a reportagem, sentou frente a frente com a acusada de um assassinato, de um crime grave, crime bárbaro. Moisés, boa tarde. Boa tarde, Barra, para você e para todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A Bruna procurou a nossa produção para poder apresentar a versão dela. Ela queria contar a versão dela. Ela afirma que é inocente, que não matou o Adriano e que o ex-companheiro dela, o Ricardo, que hoje está preso em Joinville, também seria inocente. Nós fomos até ela, conversamos com ela, conversamos também com o advogado de defesa que afirma e confirma a versão apresentada pela Bruna. Para quem não lembra, né, o empresário, ele foi morto, o Adriano Alho, ele foi morto em outubro de 2023, ele foi encontrado dentro de um carro numa estrada rural ali na região norte de Londrina, estrada Água das Abóboras, e ele estava completamente carbonizado, o carro também estava bastante queimado, foi até difícil de fazer a identificação foi feita depois através da placa desse veículo. De acordo com a própria Bruna, ela chegou a ter um relacionamento breve com o Adriano. Ela não nega que ele esteve na casa dela no dia da morte dele. De acordo com ela, essas visitas eram constantes, mas que ela só ficou sabendo da morte depois por outras pessoas e que teria ido para Santa Catarina com o ex-companheiro para aliviar um pouco a tensão de ter perdido um amigo, né, um ex-companheiro, que seria o Adriano, e também a filha, que um mês antes acabou morrendo. A filha morreu no dia 7 de setembro e logo na sequência teve a morte do Adriano, então ela afirma que teria ido para outro estado para poder esquecer um pouco toda essa situação, mas afirma que é inocente. Nós fomos ouvir então a versão dela e também ouvimos o advogado dela que confirma essa história toda, agora numa reportagem completa com todos os detalhes na tela do Balanço Geral. Bruna Monteiro, acusada de homicídio qualificado, procurou nossa equipe para dar a sua versão sobre o crime. Emocionada, ela garante que é inocente. Eu nunca imaginei que eu poderia ser acusada disso daí. Nunca, 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 nunca. Demorou acho que uns 7 dias. Meu Deus, eu não matei o Adriano. O que está acontecendo? O que eu vou fazer? As pessoas falam assim, ela fugiu. Não fugi porque eu não tinha nem advogado. Eu demorei mais de 10 dias para conseguir raciocinar e constituir um advogado. Porque o meu mundo tinha acabado aqui e tinha acabado lá. Porque eu não sabia mais se eu ia presa, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Quando eu voltei para Londrina, pensa num tanto de julgamento, todo mundo me apontando com o pior nome que eles poderiam me dar. Eu não acreditava naquilo. Quando eu coloquei a tornozeleira, eu me senti envergonhada. Ela e o ex-companheiro Ricardo dos Santos de Paula foram indiciados pela morte do síndico profissional Adriano Aparecido Alho, em outubro de 2023. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro de um carro em uma estrada rural, na zona norte de Londrina. Ricardo está preso em Joinville desde o final de 2023. E Bruna segue com a tornozeleira eletrônica. Ela afirma ter conhecido Adriano em dezembro de 2014 e teria tido um breve envolvimento amoroso com ele até janeiro de 2015. Bruna diz que só voltou a ter contato com o síndico em março de 2023. Ela não nega a presença da vítima em sua casa no dia da morte, porém, afirma que as visitas eram normais e só teve notícias do homem após a morte. Ela afirma que não havia motivos para matar Adriano. O Adriano, ele esteve em casa. Eu sempre disse isso desde o início, ele esteve em casa. Ele foi na minha casa porque o meu filho tinha visto um panetone de uma marca e ele comprou e falou assim, e me mandou uma mensagem no WhatsApp. Vocês estão acordados? Eu falei, a gente está. Aí ele falou assim, eu vou aí.
Eu falei, tá bom. Aí ele chegou, meu filho estava no sofá, eu falei, filho, vai lá assistir no celular no quarto. Meu filho foi pro quarto, a gente conversou um pouco, aí ele respondeu a mensagem do WhatsApp e já ficou meio assim. Aí ele pegou e falou assim, eu vou embora, porque ele não dormia na minha casa. Ele foi embora, aí eu mandava mensagem, não respondia. Pra mim, naquele dia, o Adriano estava com uma outra mulher. Pra mim. Eu falei, não tá respondendo porque é rolo dele. Aí na segunda-feira eu vi a notícia. Como ele não respondia, eu falei, meu Deus, não pode ser o Adriano. E fiquei com aquilo. Aí eu procurei a filha, mandei mensagem. Aí ela falou pra mim que ele tinha falecido. Fui acusada de ter matado por dinheiro. O Adriano não tinha dinheiro. O Adriano ganhava R$6.000 por mês. Ele recebia os juros do divórcio dele, da partilha de bens, de R$1.500. Eu ganhava mais do que o Adriano na época. Eu tinha mais bens materiais do que o Adriano na época. Ele faleceu antes de receber o divórcio dele. Que dinheiro que é esse que as pessoas falam? Ela matou por R$300.000. Que R$300.000 que ele nunca teve esse dinheiro? Bruna relata que foi casada com o Ricardo, com quem teve 2 filhos, de 2018 a 2023. Segundo ela, depois do fim do relacionamento, não tiveram mais contato e que ele teria sido preso injustamente. O Ricardo tá preso, não sei nem porquê. Ele não era meu companheiro. Ele não tinha sentimento nenhum por mim mais. Hoje menos ainda, porque ele está preso, pagando por algo que ele não fez. Aliás, ele está preso porque foi dito que em 2014 eu já seria casado com o Ricardo teria ameaçado o Adriano diretamente. Eu casei com o Ricardo em 2018. Em 2014 eu nem sonhava em conhecer o Ricardo. É só por isso que ele está preso. Segundo a defesa, uma nova perícia foi realizada no celular de Bruna e o resultado deve ser apresentado no tribunal do júri, que foi marcado para o dia 15 de maio. De acordo com o advogado de defesa, esta será a oportunidade de Bruna e Ricardo apresentarem suas versões sobre o caso. Nossa expectativa e a nossa esperança é que nesse júri a gente consiga mostrar para a sociedade londrinense o que realmente aconteceu. Quem é a Bruna, quem é o Ricardo. E tentar mostrar, de uma forma geral, que eles estão pagando por um crime que eles nunca cometeram. Que eles não tinham nem porquê de cometer esse crime. Bruna diz que tem vivido dias difíceis e espera justiça e um alívio após o júri. Eu quero justiça, eu quero paz, eu quero tentar recomeçar a minha vida com os cacos de tudo que sobrou. Eu quero só tentar restituir a minha vida. Tentar dar um pouquinho de qualidade da vida para os meus filhos, porque eu já mudei filho de escola, porque o meu filho já ouviu, ele é filho da assassina. Sem eu ter feito nada, isso dói muito. Então eu quero justiça. Essa é a versão da Bruna, apontada pela polícia como a autora do assassinato. Ela e o Ricardo, os dois seguem presos. Ela monitorada e ele preso. Nós ouvimos também outro lado, como prega o bom jornalismo. Ouvimos o advogado, já que o Adriano não está mais aqui para poder se defender. Para a defesa do Adriano, Moisés, existem dúvidas sobre a autoria da Bruna e do Ricardo, Moisés? Exatamente, viu, Parra? Inclusive, nós entrevistamos a Bruna ontem, não exibimos essa entrevista porque a gente queria também ouvir o outro lado. E hoje, pela manhã, nós fomos ouvir o advogado de acusação, o doutor Eduardo Duarte. E ele, de fato, contou ali pra gente que existem provas suficientes que mostram que a Bruna e também o Ricardo são os autores desse crime. E ele falou também que em nenhum momento a família quer vingança, ela quer apenas justiça, mas de acordo com o advogado há essas provas e por isso que esse júri vai acontecer. Vamos ouvir agora então a fala do Dr. Eduardo explicando um pouco mais e falando um pouco mais sobre essas provas que a acusação levantou contra a Bruna e o seu ex-companheiro. Todos os indícios dos fatos colocam ela e o companheiro dela na cena do crime. Existe um vídeo em que o carro do Adriano sai da casa dela acompanhado do carro dela, do carro da Bruna. Também existe o depoimento de um policial, antigo policial dessa cidade, que foi acionado momentos próximos da ocorrência, dizendo que houve grito dentro da casa, que houve barulho de fita, o corpo do Adriano foi encontrado envolto em fita plástica, aquela conhecida silver tape. Ele foi envolto. Então, quer dizer,
todos os indícios probatórios carreiam a autoria, a materialidade do casal. Mas, mais uma vez eu digo, nós não estamos aqui para fazer vingança, nós estamos aqui para seguir o rito da justiça. Tão logo aconteceu o fato, eles se evadiram para a cidade de Itapoá. O companheiro dela, inclusive, foi dado como fugitivo da justiça. Ele foi preso através de uma denúncia que dizem, inclusive, que é de familiares dele, que denunciaram onde ele estava, que ele estava na cidade de Itapoá, em Santa Catarina. Então, veja bem o seguinte, é uma premissa básica. Quem não tem culpa não foge, enfrenta o processo. Isso é uma premissa básica no direito. Os fatos, todos, absolutamente todos, culminam com a responsabilidade do casal. E o que a gente espera, nada mais que isso, é que seja feita justiça. Justiça, nesse caso, é uma pena superior a 20 anos. Ou seja, para o advogado que representa a família do Adriano, não existem dúvidas da autoria da Bruna e do Ricardo, da materialidade, como ele diz, para que os dois tivessem cometido esse assassinato. O que mais ele fala, Moisés, que certamente vai ser levado para o tribunal do júri, porque daqui a alguns dias ela vai sentar no banco dos réus, ela e ele, né? Olha só, Parra, outro assunto que foi abordado pelo advogado de acusação foi o fato da Bruna e também do Ricardo terem ficado em silêncio durante a oitiva, né, do delegado e também na primeira vez em que passaram pelo júri, que passaram ali pelo pessoal do Ministério Público, e também o advogado falou que eles, que principalmente a Bruna, né, que ela fala à imprensa abertamente, dá a versão dela abertamente para a imprensa, mas na oportunidade em que ela teve de falar a versão dela para a justiça, ela preferiu ficar em silêncio. E que agora, né, nesse próximo júri marcado para o dia 15 de maio, é mais uma oportunidade que ela tem para poder expressar, para poder pôr o lado dela dessa história, mas até então ela preferiu ficar em silêncio. Vamos ouvir o advogado então falando um pouco mais sobre esse silêncio da Bruna no tribunal e a fala dela abertamente aí para a imprensa. Eu acho que é uma boa oportunidade dela explicar perante os representantes do povo, componentes do Tribunal de Júri, o que aconteceu. Estranhamente, a Bruna, ela fala na imprensa e não fala perante o juiz, né? E não responde às perguntas, sobretudo da acusação. Se há um fundo de verdade no que ela diz, teoricamente, não que isso vai importar na condenação, na absolvição dela, mas teoricamente ela poderia responder todas as perguntas que a acusação fosse fazer. Ela não respondeu do juiz, não respondeu do promotor, não respondeu da acusação, não respondeu do delegado, mas falar na imprensa ela fala. É uma conduta, assim, que eu vou te dizer, muito conhecida no ambiente penal, e sobretudo no caso de homicídio. Fala-se aos cotovelos na imprensa e cala-se perante aonde deve ser dito, que é perante o juiz e as autoridades competentes. Até porque quem vai julgar o caso é o juiz. Mas o espaço, né, doutor, a gente abre aqui. A Bruna falou e outros acusados de homicídio que quiserem falar com a nossa equipe, a gente está aqui para fazer um bom jornalismo, para trazer os dois lados da história. Você de casa vai tentar entender quem está certo e quem está errado. Só que o julgamento final dessa história vai ser feito no tribunal do júri, quando ela e o Ricardo vão sentar perante o juiz e os jurados vão decidir inocente ou culpado. E com base na decisão dos jurados, o juiz arbitra a pena. Tantos anos por conta disso. O assassinato, a ocultação do cadáver, enfim, o cadáver queimado, meio que impossibilitou direito de defesa, enfim, o juiz vai analisar com base nisso. Mas é um caso que repercutiu muito aqui na cidade de Londrina em outubro de 2023 e que volta agora poucos dias antes do julgamento. E é mais um exclusivo que o Balanço Geral traz para você com a responsabilidade que só a gente tem. 12h52, dá um tempo.